Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Jericó era uma cidade muito rica, talvez uma das mais ricas da Palestina, muito movimentada, etc. Morava ali um homem rico que morava numa cidade rica, chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então, correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje eu preciso ir na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Há uma diferença muito grande entre visitar uma casa e morar na casa. Não sei se já aconteceu com você. A gente, de repente, toca o telefone, alguém fala: estou indo aí na sua casa. Pode ser um parente, um amigo. Estou indo aí. E a casa está aquela bagunça, né? Aí o que a gente faz? Amontoa tudo, arruma a sala, tranca tudo nos quartos, né? E a visita chega, ela não pode sair da sala, porque senão ela não pode ver que a torneira da cozinha está pingando, que a luz do quarto está queimada, que tem uma rachadura na lavanderia. Ela só pode ficar ali na sala. Quem mora na casa, ele conhece tudo. Eu conheço todos os problemas da minha casa. As gavetas desorganizadas, a lâmpada queimada, a parede que está precisando de uma pintura, o armário que está quase desmontando. Eu moro lá. E é engraçado porque a maioria das pessoas faz isso também com a sua vida espiritual. Mostra para os outros apenas a sala de visitas. Aqui na igreja, todo mundo está com cara de sala de visita. Não está? Todo mundo arrumadinho. Ô irmão, amém. Tá assim. Mas vai ver como ela trata o marido, aquelas mulheradas bravas. Vai ver, sabe, como é que ela age lá fora. Há quartos fechados na nossa alma. Há feridas que estão escondidas em nós. Culpas antigas, relacionamentos que foram quebrados, medos que nós temos que ninguém conhece. E no texto que nós acabamos de ler, Jesus não diz assim: Zaqueu, eu quero conversar com você, hein? Antigamente a gente falava: eu quero dar um plá. Lembra disso aí? Alguém aqui se lembra disso? Quero dar um plá com você. Não, Jesus não fala isso. Ele não diz assim: ô Zaqueu, vamos tomar um café junto? Não, ele não falou isso. Ele diz algo bem profundo. Ele diz assim: Zaqueu, hoje eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu que estava lá em cima da árvore para ver Jesus. Jesus queria entrar onde ninguém mais entrava. Porque, gente, conversão não é apenas mudar de religião. Conversão não é mudar de igreja. Conversão não é apenas aceitar alguns ensinamentos. Conversão é permitir que Jesus entre na casa da nossa vida. Talvez alguns pensem que a história de Zaqueu seja apenas a história de um homem pequeno que subiu numa árvore. Mas não é só isso. É a história que nós acabamos de ler, a história de Deus que entra na casa de pessoas improváveis. É a história de um homem que descobre que Jesus não quer apenas mudar o nosso destino eterno, ou seja, nos mandar para o céu. Jesus quer mudar a nossa vida agora, a nossa vida presente. E isso continua acontecendo hoje. É por isso que eu estou lendo a história do Zaqueu. Essa história é a história que mostra que Jesus é um Jesus que nos encontra. Zaqueu, desce depressa. Olha só um detalhe aqui. Zaqueu estava procurando Jesus. Zaqueu era um homem realizado materialmente, mas uma pessoa carente de aceitação. Ele era desprezado pelo povo porque ele trabalhava para o Império Romano que oprimia a Palestina. Ele era um cobrador de impostos e, mais do que isso, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então, todo mundo via Zaqueu como um pecador, um traidor, um ladrão.
Zaqueu era desprezado pela sua religião. Ele não podia ir no templo. E todo mundo ia olhar torto para ele. Zaqueu tinha um sentimento de culpa. Ele carregava um sentimento de culpa consigo. Porque certamente ele fazia coisa errada. E aí, esse Zaqueu subiu numa árvore. Primeiro porque ele era baixinho. E segundo porque era arriscado ficar no meio do povo. Porque se Zaqueu ficasse ali no meio da multidão, ele era um homem conhecido e provavelmente era o homem mais odiado de Jericó. Então não era à toa não que alguém lhe desse uma canelada, um tapinha na orelha. Então ele, esperto que era, foi ficar bem longe. Então, Zaqueu procurava Jesus, porque certamente ele sentia que tudo que ele tinha, tudo que ele conquistou, sua profissão, sua riqueza, nada daquilo o satisfazia. Ele estava sedento, ele buscava alguma coisa. Mas não era apenas Zaqueu que procurava Jesus. Jesus também procurava Zaqueu. E quando Jesus chega, ele para, olha para cima, chama Zaqueu pelo nome. Eu gosto muito daquele texto do Velho Testamento, conheço-te pelo teu nome. Eu tenho dificuldade de guardar nomes. Sabia que Jesus conhece o seu nome? Pois é. E isso é impressionante. Lucas não fala que alguém apresentou Zaqueu para Jesus. Não diz que Pedro cochichou na orelha de Jesus: olha, mestre, aquele chefe dos cobradores de impostos está aqui no meio da multidão. Jesus simplesmente olha para cima e diz: Zaqueu. Uma cena interessante, maravilhosa. Entre toda aquela multidão, Jesus vê justamente aquele homem escondido no galho de uma árvore. Enquanto todos olhavam para Jesus, Jesus olhava para Zaqueu. E enquanto Zaqueu pensava que ele estava apenas observando, ele descobre que também estava sendo observado. E não apenas observado, mas conhecido, chamado, amado. E isso a gente chama de graça. Sabe, gente, a conversão, a palavra conversão, metanoia, significa mudança de rumo, mudança de direção. Conversão é alguém dizendo assim: olha, eu estou andando por um caminho, e esse caminho não está legal, eu vou mudar de caminho. Isso é conversão. Mas a conversão nunca começa conosco. Isso é importante. A conversão começa com Deus. Antes de qualquer pessoa procurar a Cristo, Cristo já estava procurando esta pessoa. Jesus já havia dito isso em João 15, quando ele fala o seguinte: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi você. Palavra de Jesus. É Deus quem toma a iniciativa. É Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem chama pelo nome. Antes da nossa resposta, existe sempre a iniciativa de Deus. Nós estamos numa série de Cristão Contagiante e uma coisa muito importante que vai nos fortalecer, nos dar mais ânimo para falar do Evangelho é entender o seguinte: não é você que tem que converter as pessoas, você é um mero instrumento. Quando você está falando de Jesus, o Espírito Santo está trabalhando no coração da pessoa. É o Espírito Santo que chama a pessoa. Ninguém pode ser salvo sem a ação do Espírito Santo, porque o nosso coração é tão duro, tão duro. Você já não pensou assim: fulano nunca vai se converter? É muito ruim. Muito duro. Para nós, sim. Mas o Espírito Santo está trabalhando. E eu já vi muita gente assim ser quebrantada pelo Evangelho, pela ação do Espírito Santo. Então, não é a sua sabedoria, não é o seu poder. É você como um instrumento cheio do Espírito Santo, levando o Evangelho para as pessoas. Sabe que um jovem, ele decidiu apagar todas as suas redes sociais no celular. WhatsApp, Facebook, Instagram, apagou tudo. Porque ele estava cansado da pressão de parecer feliz o tempo todo. É porque rede social é isso, né? Você tem que parecer que é feliz. Você tem que parecer que está bem. Porque todo mundo está bem no Instagram, todo mundo. E ele sabia que ele não estava bem. Ele tirava aquelas fotos, mandava, mas ele sabia que não estava bem. E por muito tempo ninguém percebeu o sumiço dele. Mas um antigo professor da faculdade estranhou o silêncio. E foi lá procurar o perfil dele e não encontrou. Não conseguiu enviar mensagem. Então procurou um amigo em comum e descobriu o endereço dele. E foi até a casa deste aluno. E quando o rapaz abriu a porta, perguntou surpreso: mas como o senhor me encontrou? E o professor respondeu: quando alguém deixa de aparecer, eu não espero que ele me procure, eu vou atrás dele. E é exatamente isso que Jesus faz. Quando alguém se esconde, Jesus o procura. Quando alguém sobe numa árvore, Jesus olha para cima. Quando alguém pensa que foi esquecido, Jesus chama pelo nome. Talvez hoje exista alguém aqui pensando assim: ninguém sabe o que eu estou passando. E talvez ninguém saiba mesmo. Mas olha, Jesus sabe. Ele conhece a sua história, conhece as suas lágrimas, conhece a sua culpa, conhece os seus medos. E hoje, mais uma vez, Jesus passa por Jericó, chamada Igreja Batista Vila Primavera.
e está olhando para você, não para condená-lo, mas para dizer, hoje eu preciso ficar na sua casa. Jesus está falando isso para você. A conversão começa quando entendemos que Deus nunca desistiu de nos procurar. Não importa há quanto tempo você frequenta a igreja. Talvez você tenha sido batizado há 40 anos. Talvez tenha nascido num lar cristão. Talvez esteja visitando a igreja pela primeira vez. A pergunta não é, você conhece Jesus? Não é esta. A pergunta é, Jesus já entrou na sua casa? Jesus já entrou na sua vida? Há uma diferença enorme entre admirar Jesus e receber Jesus. Zaqueu fazia parte da multidão, mas naquele dia a multidão ficou do lado de fora. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E hoje ele continua procurando casas onde possa entrar. Quando Jesus entra, nada permanece igual. A casa continua sendo a mesma, as paredes continuam no mesmo lugar, o endereço não muda, mas quem mora nesta casa nunca mais é o mesmo. É isso que veremos agora. Jesus não apenas nos encontra, ele nos transforma. Jesus transforma. Zaqueu levantou-se e disse, presta atenção, Lucas não fala que Jesus fez um sermão para Zaqueu. Não diz que Jesus lhe deu uma listinha com regras. Olha, você não pode fazer isso, hein? Você tem que fazer isso, hein? Não. Não diz que Jesus apontou o dedo para Zaqueu e começou a lembrá-lo dos pecados que ele tinha cometido. Na verdade, Jesus simplesmente entrou na casa dele. E alguma coisa acontece. Que frase interessante. Lucas diz, então Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escute, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha só, quem começou a falar em dinheiro foi Jesus? Foi? Não, foi Zaqueu. Quem começou a falar sobre restituição, devolver, foi Zaqueu. Quem começou a falar sobre mudança de vida, foi Zaqueu. Jesus ainda nem havia pedido nada. Porque quando Cristo entra na casa, ele ilumina os cômodos que estavam escuros. Às vezes a gente, eu volto a enfatizar isso, gente, às vezes a gente pensa que a gente que tem que converter a pessoa. Você tem que confiar que Cristo faz a obra na vida das pessoas. Ele faz. Não é sua ladainha, não. Jesus não força portas, mas a sua presença revela aquilo que precisa ser transformado. A verdadeira conversão não começa com uma mudança de comportamento. A verdadeira conversão começa com a mudança de coração. Foi exatamente isso que o profeta Ezequiel anunciou séculos antes. Eu lhes darei um coração novo. Deus nunca quis apenas pessoas obedientes. Ele sempre quis pessoas transformadas. Cristo muda comportamentos. A figura que está aí é a figura de um casulo. E quando você vê um casulo, você tem até medo de pegar. Mas lá dentro, algo acontece e surge uma borboleta. Isso é um símbolo de transformação. Jesus muda pessoas. Isso é uma enorme diferença. A religião pode ensinar alguém a falar da maneira educada. Pode ensinar os horários, pode ensinar costumes, pode ensinar doutrinas. Tudo isso é muito importante, mas somente Cristo muda as motivações. Só Cristo. É possível abandonar um pecado por medo. É possível abandonar um pecado por vergonha, um vício. É possível mudar alguns hábitos para ser aceito pelos outros, mas somente o Espírito Santo muda aquilo que acontece dentro do coração. Conversão não é apenas um momento. Pronto, me converti, como se fosse algo instantâneo. Conversão é um novo modo de viver, é uma transformação contínua, sabe? E isso se chama santificação. Você vai mudando. Você não é perfeito. Eu não sou perfeito. E eu tenho muito que melhorar. Eu tenho que deixar o Espírito Santo agir na minha vida e ir melhorando. Todo dia Jesus continua reorganizando a sua casa. Há alguns anos, uma reportagem contou a história de um empresário que resolveu restaurar uma casa antiga lá no centro de São Paulo. Por fora aquela casa era muito bonita, a fachada preservada, janelas bonitas, portas de madeira. Quem passava na calçada olhava e puxa, que casa maravilhosa. Mas quando começaram a reforma, descobriram uma outra realidade. As vigas estavam comprometidas, a instalação elétrica era antiga, os canos estavam corroídos, o telhado tinha infiltrações visíveis. E o engenheiro disse algo muito interessante. Se nós reformarmos apenas a fachada, essa casa continuará bonita, até o dia em que ela desabar. Quantas vidas são assim? Bonitas por fora, organizadas, frequentam a igreja, sorriem, mas existe uma estrutura interior adoecida. Há ressentimentos antigos, há orgulho, há egoísmo, há ganância,
Há feridas nunca tratadas. Jesus não veio apenas pintar a fachada, gente. Ele veio restaurar a estrutura. Ele não faz maquiagem espiritual. Ele faz reconstrução. Esses dias eu estava vendo lá na internet, figura de atrizes ou mulheres bonitas, sem maquiagem. E vou te falar um negócio, hein? A maquiagem faz falta. Eu conheço, eu vi uma vez uma reportagem de quantas essas mulheres aí da sociedade gastam com beleza, maquiagem. Na época era 15 a 20 mil reais. Nem a Natasha acho que gasta tanto assim com maquiagem. Né? Mas Cristo não quer só maquiagem, porque você vai ter que ver, você casa com uma mulher dessa, você vai ter que ver ela pela manhã. Sabe com aquele bafo de meia usada, cabelo desgrenhado? Isso acontece. Cristo não quer apenas nos dar uma aparência, gente. Volto a enfatizar. Aqui eu sou o belo pastor, você é o belo membro. Eu já contei aqui uma vez, eu tive lá uma ligeira discussão com a minha esposa, ligeira, coisa de pastor. Aí ela disse assim, você não fala assim com as suas ovelhas. Isso é duro, hein? E eu respondi, mas eu também não durmo com as minhas ovelhas. Ali escreveu, não leu? Sabe o que é isso? Então, é fácil ser crente na igreja. Às vezes nem é tanto, porque já vi gente brigando na igreja, gente fazendo fofoca na igreja. Não aqui, porque aqui você sabe que isso aqui não acontece na Vila Primavera. Mas nessas igrejas aí para fora, vou te falar. Como nós sabemos que Zaqueu foi transformado? Porque ele mudou sua relação com aquilo que dominava a sua vida. Para algumas pessoas é o dinheiro que domina. Para outras é o poder. Para outras é o ego, eu. Para outras é a necessidade de controlar tudo. Pessoas controladoras, ela tem que controlar tudo. No caso de Zaqueu, o dinheiro havia deixado de ser um instrumento na vida dele. O dinheiro era o senhor da vida de Zaqueu. Jesus havia dito em outro momento, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. E agora isso fica visível. Antes o dinheiro controlava a vida de Zaqueu. Agora Zaqueu controla o dinheiro. Isso é liberdade. Ele foi transformado, ele não era mais escravo daquele dinheiro. Não posso abrir mão disso. Conversão não significa deixar de possuir coisas. Significa deixar que as coisas deixem de possuir você. A gente vive na época de atualizações. O celular, você que tem celular, e acho que todo mundo aqui tem, o celular precisa, de vez em quando, ele pede uma atualização. E você pode, não vou atualizar não, mas vai chegar um tempo que certos aplicativos não vão funcionar mais. O celular vai ficando mais lento, porque ele precisa de uma atualização. Sabe, gente, muitas vezes a gente não está atualizando a nossa vida. Conhecemos Jesus há muitos anos, mas paramos de permitir que Cristo nos atualize. Continuamos alimentando os mesmos preconceitos, as mesmas mágoas, os mesmos julgamentos, os mesmos vícios emocionais, a mesma dureza. A conversão não é apenas instalar Cristo um dia na nossa vida, é permitir que Ele continue renovando a nossa mente e o nosso coração. A Bíblia diz, transformem-se pela renovação da mente. O verbo está no presente, é um processo contínuo. Todos os dias, Cristo continua trabalhando em nós. E talvez hoje, Jesus queira abrir um cômodo da casa que permanece fechado há muitos anos. Na minha casa, na sua casa. Talvez seja o quarto do perdão. Aquela magoazinha lá dentro, o quartinho trancado e você não perdoa. Você continua carregando uma ofensa que aconteceu há 20 anos. Talvez seja o escritório. Seu trabalho tomou o lugar da sua família. Talvez seja o cofre. O dinheiro deixou de ser bênção e passou a ser segurança absoluta. Talvez seja a sala. Você se acostumou a aparentar uma espiritualidade que não corresponde ao que você vive durante a semana. Hoje Jesus não está batendo a porta para condenar. Ele entra para restaurar, para curar. Ele entra para reorganizar a casa. Porque a conversão não termina quando nós recebemos a Cristo. Ela continua enquanto Cristo transforma cada ambiente da nossa vida. E, para terminar, existe mais uma consequência surpreendente. Quando Jesus entra na casa e transforma o coração, essa transformação nunca fica presa entre quatro paredes. Nós falamos sobre isso no domingo passado. Cristo, a vida da gente passa a alcançar outras pessoas. Os vizinhos percebem, a família percebe, a cidade percebe, e isso é o que nós veremos no último movimento dessa história de Zaqueu. Jesus não apenas nos encontra, não apenas nos transforma, Jesus nos envia para reparar vidas. Há uma frase de Zaqueu que muda completamente a história. Ele diz, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Até que aquele dia, Zaqueu perguntava, quanto é que eu posso ganhar hoje? De agora em diante, a pergunta de Zaqueu era, quanto eu tenho que devolver? Percebem a diferença? A conversão muda as perguntas da vida. Antes nós perguntávamos, o que é melhor para mim? Depois de Cristo nós perguntamos,
o que glorifica a Deus e abençoa o próximo. Antes nós perguntávamos, como eu posso subir? Depois perguntamos, como eu posso servir? Antes nós perguntávamos, como eu posso acumular? E agora nós perguntamos, como eu posso repartir? É por isso que Jesus termina dizendo, hoje houve salvação nesta casa. Veja que interessante, diante dessa declaração de Zaqueu, Jesus falou assim, agora eu sei que você se converteu. Há uma brincadeira que a gente faz muito entre os pastores, fazia antes. A gente fala assim, há pessoas que são batizadas, mas a carteira não é batizada. Sabe o que é? A pessoa não contribui, faz nada, só acumula. Quando Jesus viu essa declaração de Zaqueu, ele falou, agora eu sei que você se converteu, porque você deixou de servir ao dinheiro. Você está usando o seu dinheiro para abençoar vidas. Isso é marcante. Jesus não está dizendo que Zaqueu comprou a salvação. Ele está dizendo que a salvação finalmente apareceu. Porque a salvação verdadeira sempre deixa rastros. A conversão produz frutos. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Ninguém planta uma mangueira esperando colher jabuticabas. Da mesma forma, quando Deus transforma o coração, alguma coisa começa a aparecer na vida. Não imediatamente, nem de maneira perfeita, mas inevitavelmente. João Batista dizia assim, produzam frutos dignos do arrependimento. E Tiago escreve, a fé sem obras é morta. Paulo afirma, somos criados em Cristo para as boas obras. Os frutos não substituem a fé. Os frutos são a evidência da fé. Como dizia o Martinho Lutero, somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca permanece sozinha. Lá perto de onde eu moro, há uma casa que está fechada há muito tempo. E olha, eu passo ali há muitos anos. Uma casa fechada. Para mim é um mistério ali o que houve. Casa bonita, de esquina. E eu sempre passava ali e falava, puxa, se eu tivesse dinheiro eu compraria essa casa. Eu gostava do jeito da casa, grande e tal. E o tempo foi passando, e agora a casa está totalmente deteriorada. Pichação, e janelas com vidros quebrados, portas apodrecidas, e assim por diante. O que aconteceu com aquela casa? Ela não foi destruída, alguém deixou de cuidar dela. Essa é a questão. A vida espiritual pode acontecer da mesma maneira. Nem sempre nós nos afastamos de Deus de uma vez. Às vezes, deixamos de cuidar da oração, depois deixamos a palavra de lado, depois deixamos de perdoar, depois nos acostumamos com pequenas atitudes erradas. E quando nós percebemos, o coração está precisando de restauração. É por isso que Jesus entra na casa. Ele não veio apenas visitar, ele veio restaurar. Zaqueu não apenas devolve o dinheiro, ele devolveu a sua dignidade. Imagine aquelas pessoas. Talvez houvesse comerciantes que haviam sido explorados por Zaqueu. Viúvas, pais de família, gente simples. Aí vai lá Zaqueu, bate na porta da casa dessa pessoa e ele, quando olha assim, lá vem o Zaqueu. Só que ele não foi para cobrar, ele foi para devolver. Você consegue imaginar o espanto daquelas pessoas? Mas você é Zaqueu mesmo? Eu sou. Eu me encontrei com Jesus. E é exatamente isso que acontece. Quem encontra Cristo torna-se instrumento de reconciliação. Há pessoas que precisam devolver dinheiro, outras precisam devolver a confiança, outras precisam devolver respeito, outras precisam devolver tempo aos filhos, outras precisam devolver a atenção ao cônjuge, outras precisam devolver um pedido de perdão que está atrasado há anos. Nem toda a restituição é financeira, mas toda conversão produz algum tipo de reparação. Talvez Jesus esteja perguntando hoje, existe alguma reparação que você precisa fazer? Talvez seja uma ligação telefônica, talvez seja um pedido de desculpas, talvez seja uma conversa adiada, talvez seja uma dívida esquecida, talvez seja uma pessoa que você feriu sem perceber. Conversão não é apenas levantar a mão num culto, é permitir que Cristo reorganize a sua relação com Deus e também com as pessoas. Em Lucas 19:10, nós lemos, o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Devemos tomar cuidado como interpretamos esta palavra perdido. No Novo Testamento não significa maldito, condenado, não. Perdido significa equivocado. Algo está perdido quando saiu do seu lugar e está no lugar equivocado. E quando o encontramos, voltamos a pô-lo no lugar certo. O homem está perdido quando se afastou de Deus. E é achado quando ele volta-se para Deus. Percebam como essa história começou e terminou. Começa com uma árvore, termina em uma mesa. Começa com um homem escondido, termina com um homem em comunhão com Jesus. Começa com curiosidade, termina com salvação. Começa com Jesus olhando para cima, termina com Jesus entrando na casa. E hoje nós terminaremos ao redor da mesa. Não é a mesa de Zaqueu, mas a mesa do Senhor. Naquela casa Jesus disse,
Hoje preciso ficar em sua casa. Hoje, a ceia é Cristo quem nos convida para a sua casa. Esse é um contraste. Primeiro ele entra em nossa casa, depois nos convida para a casa dele. Primeiro ele oferece graça, depois oferece comunhão. Primeiro transforma o nosso coração e depois alimenta a nossa fé. Daqui a pouco nós participaremos do pão e do cálice. E eu quero lembrar uma verdade. A ceia não é prêmio para quem conseguiu ser perfeito nesta semana. Se fosse assim, esta ceia seria vazia. Não teria ninguém aqui. A ceia é alimento para pessoas que continuam sendo transformadas. É para quem reconhece, Jesus ainda está reorganizando a minha vida, a minha casa. Talvez exista um cômodo fechado. Talvez exista uma conversa que precisa acontecer. Talvez exista uma restituição que precisa ser feita. Talvez exista uma mágoa que precisa ser entregue. A boa notícia do Evangelho é que Jesus ainda não desistiu de entrar. E ele continua dizendo hoje preciso ficar na sua casa. E é assim que nós vamos participar da ceia do Senhor.